Sabe aquela sensação? Acontece alguma coisa na vida e pronto, a gente sente uma emoção. Um dia ruim no trabalho deixa a gente pra baixo, um elogio de repente alegra o dia. Parece uma coisa bem direta, né? Causa e efeito. Mas e se essa ligação não fosse tão simples assim? Para a gente começar a entender essa ideia, vamos pensar num quebra-cabeça que a gente vê todo santo dia. Por que pessoas diferentes reagem de maneiras completamente opostas à mesmíssima situação? Vamos imaginar uma cena bem comum. Um amigo liga e cancela o jantar que vocês tinham marcado. Para uma pessoa, a reação é de alívio. Nossa, que ótimo, agora eu posso ficar em casa de boa, relaxar. Já para outra, a mesmíssima notícia cai como uma bomba, gerando aquele sentimento de rejeição. Puxa, ninguém quer sair comigo. Olha que curioso. O evento foi exatamente o mesmo, um simples cancelamento. Mas a experiência emocional de cada um foi para o extremo oposto. Então, a pergunta que não quer calar é: o que é que faz a diferença aqui? E a resposta é essa aqui. A diferença não está no que aconteceu, mas na interpretação, sabe? No significado que a nossa mente dá para aquilo. É a história que a gente se conta quase que num piscar de olhos. E esse é o princípio central da terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. Ok, mas como é que funciona na prática essa criação de histórias que a nossa mente faz? Para a gente entender isso, a gente precisa conhecer a estrutura por trás de tudo, o modelo cognitivo. Pensa nesse modelo como o motor da coisa toda. O nosso pensamento não é o ponto final, ele é o filtro. É como se fosse a lente através da qual a gente enxerga a situação. E é essa lente que vai dar cor às nossas emoções e guiar o que a gente faz em seguida. E isso tudo funciona num ciclo. Olha só. Começa com a situação, o que aconteceu de fato. Isso dispara um pensamento automático, a nossa interpretação imediata. Esse pensamento, então, gera uma emoção. E, por fim, essa emoção influencia nosso comportamento, a nossa ação. Uma coisa leva a outra num fluxo contínuo. O legal da TCC é que ela não fica só na teoria, não. Ela oferece um verdadeiro kit de ferramentas para nossa mente. A ideia é justamente aprender a identificar e, se precisar, ajustar essa engrenagem do pensamento. E uma das primeiras ferramentas é aprender a sacar quando a nossa própria mente está, digamos, pregando umas peças na gente. O material de origem chama isso de truques sujos. São basicamente padrões de pensamento distorcidos que rodam ali no piloto automático. Um exemplo clássico desse truque é o tal do profeta desastroso. Sabe aquela vozinha que pega uma preocupação pequena e transforma no pior cenário do mundo? Ela nos convence de que uma coisa horrível vai acontecer, mesmo com pouquíssima ou nenhuma evidência real. Mas, olha, a boa notícia é que para cada um desses truques existe uma técnica para a gente desarmar. Vamos dar uma olhada em como algumas dessas ferramentas da TCC funcionam no dia a dia. Para lutar contra o profeta desastroso, por exemplo, existe a descatastrofização. A ideia é confrontar o medo de frente, com umas perguntas bem simples, mas muito poderosas. Tipo, tá, mas qual é a pior coisa que poderia acontecer de verdade? E a mais importante, eu sobreviveria a isso? A resposta, quase sempre, é que sim. E para aquelas metas que parecem uma montanha impossível de escalar. Aí entra a prescrição gradual de tarefas. Em vez de olhar lá para o topo e ficar paralisado, a técnica é quebrar o desafio em degraus bem pequenos, bem gerenciáveis, começando sempre pelo mais fácil. Outra ferramenta, essa bem visual, é a técnica da torta. Ela traz uma clareza incrível sobre as nossas prioridades. De um lado, a gente desenha a torta real, mostrando para onde nosso tempo e energia estão indo de fato. Do outro, a torta ideal, mostrando onde a gente gostaria que eles estivessem. Só de comparar as duas já dá um estalo. E por último, uma das ferramentas talvez mais simples e eficazes: os cartões de enfrentamento. São basicamente lembretes, frases realistas e de apoio que a gente escreve para a gente mesmo num momento de clareza, para ler quando a coisa aperta. É um lembrete da nossa própria força. Então, depois de passar por tudo isso, o que essa exploração rápida da TCC nos mostra? Qual é a grande sacada por trás desses modelos e dessas técnicas todas? E talvez essa seja a lição mais importante. O objetivo aqui não é forçar um pensamento positivo a qualquer custo. Como o material de origem mesmo destaca, a meta é algo muito mais poderoso. É alcançar um pensamento realista. É sobre ver as coisas com mais clareza, sem o filtro embaçado dessas distorções. No fundo, a TCC é um convite para a gente virar uma espécie de detetive de pensamentos.
questionar nossas próprias suposições, procurar as evidências, não aceitar a primeira interpretação como verdade absoluta. E quando a gente faz isso, a gente ganha um poder imenso de influenciar o nosso próprio bem-estar. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, um convite para colocar essa ideia em prática agora mesmo. Se os nossos pensamentos realmente têm o poder de moldar nosso mundo, a grande pergunta que fica é: que pensamento poderia ser questionado hoje?